ciclo de estudos sobre o livro É Hora de Mudarmos de Via, de Edgar Morin. E hoje nós vamos refletir sobre as 15 lições apresentadas por Morin, as 15 lições do coronavírus. Temos como apresentador o amigo, o professor doutor Sidney Cincoto Júnior. Ele é bacharel, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Ele atua como professor nas disciplinas de Antropologia e Ciência Política e também Sociologia. Ele é membro pesquisador do Complexos, o Núcleo de Estudos da Complexidade da PUC São Paulo. Ele é um ativista social muito intenso, ele é idealizador das cidades afetivas. As cidades afetivas é um observatório da atuação dos coletivos, dos ativistas nos centros urbanos que investem na resistência, visando o bem viver, o convivialismo e as políticas do comum. O professor Sidney é também designer de projetos na empresa Conversa Sustentável. O professor Sidney é uma grata surpresa para mim nessa pandemia, que eu o conheci numa live que ele e Vívia fizeram sobre o bem viver. Começamos uma paquera, e nessa paquera começou um relacionamento, e hoje eu considero o professor Sidney um amigo muito pertinente no que diz respeito às nossas inquietações, os nossos desejos e as nossas esperanças. Temos muito em comum: o bem viver, o convivialismo, a relação com o professor Edgar Carvalho. Então é isso. A palavra fica agora com o professor Sidney. Fique à vontade, Sidney. Obrigado, Cacá, pela gentileza, pelo convite, pela apresentação, pela amizade, né, por vocês estarem aqui hoje conosco, nesse curso de extensão, né, que a gente está aqui conversando sobre esse livro tão importante, num momento tão oportuno, que é aquilo que o Morin chama fala, pensar o presente no calor dos acontecimentos, né, a sociologia do presente. Ou seja, tratar, pensar e refletir de um assunto no momento em que ele está acontecendo. Isso é muito difícil, né? Difícil no sentido porque a poeira está levantada e aí, então, requer de nós uma habilidade, vamos dizer assim, uma complexidade do pensar para lidar com a complexidade do real. E nesse nosso capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo, né, onde nós tivemos aqui um pouco nos conhecendo, cada um falou um pouco de si, o Cacá apresentou, fez o preâmbulo e fez a introdução do livro, né, e hoje nós vamos para o capítulo 1, as 15 lições aqui. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela agora com vocês. Só um minuto. Deixa eu ver o que vai ser melhor aqui. Aqui. Deixa eu... Peraí. Cancela. Vocês estão vendo? A tela compartilhada? Agora sim. Ah, tá. Porque agora eu não estou vendo vocês, então eu vou ter... né, vocês vão Obrigado por me indicar, né, por fazer a indicação. Deixa eu abrir aqui para melhorar a visualização para vocês. Melhorou assim? Ampliou? Não, tá normal.
Bom, mas está dando para ver, né? O slide. Sim. Então tá, obrigado. Então vamos lá. Nesse capítulo de hoje, as 15 lições do coronavírus, né? Como são 15, então são 15 pontos que o Mohan traz para a gente aqui, que são 15 lições que necessariamente não significam que essas lições já sejam lições que já aprendemos, né? Mas são lições que talvez ainda tenhamos muito a aprender com elas, ou que muitos ainda, quando a gente né, passar por elas hoje, a gente vai perceber, poder né, refletir se de fato essas lições que a pandemia, né, que o coronavírus está nos trazendo aí, está sendo aprendida por nós. E a primeira lição que ele traz é sobre a nossa existência, né? E ele inicia essa primeira lição com essa pergunta, né? Como você vive? E essa pergunta, na verdade, ele conta aqui no livro que é uma pergunta que estava presente num documentário que ele fez com o Jean Rouch, Crônicas de um Verão, em 1960, em que eles perguntavam para a pessoa, como você vive? E ele diz que essa pergunta é mais atual do que nunca, né? E ela tornou-se premente nesse momento, eu falo nesse momento de isolamento, ele escreve porque ele está escrevendo esse livro em abril, maio, né, de 2020, do ano passado, e naquele momento, boa parte da Europa estava em lockdown, né, devido na primeira onda ainda do coronavírus. E aí, então, ele se coloca essa questão. E ele vai tratar, então, da experiência, do que essa experiência do isolamento tem a nos ensinar. Né? A gente hoje, um ano depois desse momento, né, se a gente pensa, nós estamos em julho, né, então, um pouco mais de um ano de quando ele escreveu esse livro, a gente viu que essas experiências de isolamento, elas funcionaram para algumas pessoas, né, e para outras não, especialmente para as pessoas, né, que tiveram que, de fato, que sair para trabalhar, ganhar as vidas nas ruas, no seu trabalho, que não tiveram o privilégio de experimentar o isolamento, vivenciar esse isolamento. E aí o Mohan traz, então, essa questão e ele coloca assim para a gente. Ele fala, a experiência do isolamento precisa, em primeiro lugar, abrir nossos olhos para a existência daqueles que os suportam na penúria e na pobreza, que não tiveram acesso ao supérfluo e ao frívolo e merecem atingir o estágio em que se tem o supérfluo. No caso, né, daqueles que puderam usufruir desse isolamento, né, de fazer o seu home office, vamos dizer assim. E é nesse contexto do isolamento que o Mohan fala que nós podemos, pelo menos uma parte, né, da população pode se abrir para o essencial da existência, né? Pensar a partir do isolamento, pensar sobre a nossa existência, e pensar essa existência a partir de agora é pensá-la tanto por parte dos desafortunados, cativos de suas servidões, quanto daqueles afortunados, né, cativos do imediato, do secundário e do fútil. Ele fala o que seria, né, essa experiência, então, do isolamento, essa reflexão, né, essa lição, né, de a gente nos colocarmos essa questão, como você vive? Então, ele fala, esse é o primeiro passo das lições, né, a existência, pensar a nossa existência. Ele traz uma outra ponderação, ele fala assim, as injunções do isolamento levaram cada um a refletir sobre seu modo de vida, suas reais necessidades, suas aspirações, né? E especialmente, né, ao seu modo de vida em relação, principalmente aqueles que se submetem à rotina, condução, trabalho, cama, que ele está chamando aqui.
Acorda, sai para trabalhar, pega a condução, vai para o trabalho, sai do trabalho, volta para casa, dorme, outro dia a mesma coisa, né? Ele fala, enfim, essas questões e tantas outras começam a nos tocar e a pensar sobre a nossa condição humana, a nossa existência, que nos leva a uma segunda lição, que é pensar a lição sobre a nossa condição humana, que é a segunda lição do texto. E a lição sobre a condição humana, né, traz aqui uma reflexão de início, de partida, que é aquela sobre nós pensarmos, né, quem somos nós, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que é o ser humano. E fala, essa lição de termos de refletir sobre quem somos nós, né, de onde viemos e para onde vamos, é uma lição que é despertada agora com a crise sanitária da pandemia, do coronavírus. Ele fala por quê? Ele fala porque o mito do homem ocidental, né, cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza, desmoronou diante do vírus, né, diante da pandemia. E ele fala, bom, isso aconteceu agora. Ele fala, mas antes disso, né, ele fala assim, até a década de 70, ele vai iniciar esse segundo tópico, essa segunda lição, dessa forma. Ele fala assim, olha, até a década de 70, né, o homem acreditava ter dominado a natureza. Aí veio o relatório Meadows, as questões ecológicas, os problemas ambientais, e revelou que, na verdade, nós não dominamos a natureza, né? Que nós não temos controle sobre ela. A gente imaginava ter dominado. Até a década de 80 e até o aparecimento da AIDS, a ciência acreditava ter eliminado, ou ao menos controlado, vírus e bactérias. E a AIDS, nos anos 80, revelou que não. Daí ele fala, até 2008, os economistas, né, acreditavam que não haveria mais crise alguma, que tudo estaria controlado. E nós tivemos a crise econômica de 2008. E agora, em 2020, né, nós acreditávamos que pandemias, né, eram coisas de um passado muito distante, de momentos da história humana que nós não experimentamos, principalmente na Idade Média. E a pandemia do coronavírus veio mostrar para nós que não, né? Ou seja, então, que esse mito ocidental do nós, de que o homem controla, é senhor e dono da natureza, né, começa a desmoronar. E é a partir desse desmoronamento desse mito que ele faz esse convite dessa reflexão, né? Que lição que nós podemos tirar daí? Né? Ele fala, primeiro, né, uma das lições é tomar consciência, né, do paradoxo que faz o aumento do nosso poder andar de mãos dadas com o aumento da nossa fragilidade. Ou seja, a crença de que nós, ao mesmo tempo que acreditamos que dominamos tudo, que o nosso conhecimento, que a ciência, que a técnica, ou seja, que a razão tem controle sobre todos os processos, né, essa grandeza, né, dessa crença, ela também traz, junto com ela de mão dada, um aumento da nossa fragilidade. Ou seja, quanto mais nós tentamos controlar, né, a natureza, o mundo e dominá-lo através dos objetos técnicos, da tecnociência, ou seja, da economia, da tecnoeconomia, enfim, por outro lado, isso também nos fragiliza. E fala, então, temos que tomar consciência desse paradoxo. E ele traz aqui como ele traz em muitas obras dele, uma reflexão do Pascal, do filósofo Pascal, de quem ele gosta muito, que naquele livro, Os Meus Filósofos, ele dedica um capítulo para o Pascal. E ele escreve ali, como escreveu Pascal?
Ele diz: é perigoso mostrar demais ao homem como ele é igual aos animais, sem lhe mostrar sua grandeza. E é também perigoso mostrar-lhe demais sua grandeza sem lhe mostrar sua baixeza. Mais perigoso ainda é deixá-lo ignorar as duas, né? E é a partir dessa reflexão lá dos que está lá presente no, nos pensamentos do Pascal, né, no livro do Pascal, que o Morin coloca essa questão, ele encerra essa lição sobre as condições, sobre a condição humana, fazendo essa pergunta: o que é o ser humano? E não é por acaso que eu coloquei aqui como ilustração esse quadro do Paul Gauguin, né? Essa tela dele que no canto lá no alto ele escreveu, né, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. E pensar e fazer essa reflexão é uma reflexão que está presente na vida do Morin, da sua antropologia complexa, da sua antropologia fundamental, que é pensar o homem a partir, primeiro, do seu enraizamento cósmico e biológico, ou seja, de que nós estamos ligados, né, à vida da vida, à natureza da natureza. Pensar a trindade humana, que somos ao mesmo tempo indivíduo, sociedade e espécie, que esses três elementos, que nós, enquanto indivíduo, enquanto sociedade e espécie, somos indissociáveis, que não há separação natureza e cultura, que nós somos, ao mesmo tempo, 100% cultural e 100% natural, né? Isso é que nos faz, né, que nós somos, ao mesmo tempo, sapiens demens, né? Isso é que nos faz um homo complexus, né? Um ser complexo, um ser humano complexo. E o Morin, então, traz essa reflexão e fala, é hora, então, de nós pensarmos isso, por quê? Porque se nós não pensarmos a nossa condição humana, nós também não temos condições de pensar a nossa relação com os outros seres viventes da natureza, né? Nós vamos ficar presos nessa ideia do mito ocidental, né, de que nós somos senhores e donos da natureza e que nós estamos aqui para domesticá-la, dominá-la e usá-la ao nosso bel prazer, né, aos nossos interesses. E nós estamos vendo qual é o resultado disso hoje. Eu gostaria aqui, eu não sei se eu estou me alongando muito, mas eu queria passar uma coisinha bem rápida, que eu vou interromper o compartilhamento aqui. Sidney, antes de você continuar, eu só queria te falar que está travado o slide para as pessoas, a gente não está conseguindo ver o que você está projetando. A gente vê a sua primeira tela congelada. Ah, não passou para a segunda tela? Não, não passou. E aí a gente não quis te interromper na sua fala, mas aí agora, como você está dando um tempinho para projetar uma nova coisa, aí só te avisando. Tá bom, obrigado. Eu vou projetar agora, ver se eu consigo projetar, e daí eu mostro o slide que era. Beleza. Vocês viram o slide da lição 1, é isso? Não A gente só viu o depois? primeiro slide seu, da apresentação. Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu vou conseguir, então, passar aqui. E agora, vocês estão vendo esse vídeo? A gente está vendo a tela, né? Aí agora coloca para reproduzir para ver se vai destravar para gente. Só até. Deu certo. Deu certo? Agora deu. Infelizmente, não somos.
Então, vou compartilhar daqui a pouco de novo o slide, ver se vai aparecer. Então, eu gosto de passar esse vídeo para a gente fazer essa reflexão, né? Porque esse vídeo nos leva do macro ao microcosmo, né? Exterior, interior, e traz uma reflexão que é essa que o Mohan propõe para a gente, de pensar o humano, né? Que nós estamos enraizados na natureza, na vida, né? Que nós somos um processo de desdobramento, de emergência desse processo, dessa natureza cósmica e biológica, presente no universo e na Terra, e que nós, enquanto espécie viva, compartilhamos essa biosfera, o planeta, compartilhamos o planeta com outras espécies vivas, né? Uma biosfera que comporta muitos ecossistemas, muitos biomas, e que esse sentido, e que nesse sentido, nesse momento dessa tomada, dessa reflexão sobre nossa condição humana, né, para essa derrocada do mito antropocêntrico, do mito, né, do homem como dominador da natureza, é fundamental para que a gente possa ganhar essa visão complexa, né, sobre a nossa realidade, sobre nós mesmos. Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo o slide para ver. Cancela, peraí. Opa! Agora vai lá. Vocês estão conseguindo ver agora? Estamos, mas aí tenta passar para a gente a tela para ver se a gente consegue. Vou movimentar agora. Sim, agora foi. Foi? Foi. Agora sim. Então, esse Agora é o sim. slide 1, né? A lição sobre nossa existência. Tá? E esse é o slide 2. Essa é a tela do Paul Gauguin que eu me referi. Onde no canto, aqui no alto, está escrito de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Né? Para a gente fazer essa reflexão aqui sobre a nossa condição humana. Oba, ainda bem que deu certo. Vamos continuar, então, que o tempo está passando. Vamos lá. Terceira lição, sobre a incerteza de nossa vida. E aqui também uma outra questão fundamental para o Mohan, que é a questão da incerteza, né? O nosso modo de pensar o mundo, o nosso paradigma ocidental construiu muito a nossa visão a partir de certezas. E ele traz essa reflexão da incerteza. E eu vou começar aqui esse slide da forma que ele abre uma reflexão sobre as incertezas lá nos 7 saberes necessários à educação do futuro. Lá ele tem uma epígrafe de Eurípides que diz o seguinte: os deuses criam-nos muitas surpresas, o esperado não se cumpre, e ao inesperado um Deus abre o caminho. E o Mohan começa assim, esse capítulo nos 7 saberes. Ainda não incorporamos a mensagem de Eurípides, que é a de estarmos prontos para o inesperado. Né? Ou seja, Eurípides, né, lá da antiguidade, já nos trazendo essa reflexão filosófica, e nós aqui no século XXI ainda não conseguimos incorporá-la, né? Ou seja, não conseguimos incorporar na nossa compreensão da complexidade do mundo a incerteza, né? Porque nós somos educados para pensar certezas, para buscar resultados e certezas e objetivos e metas. Então, essa lição sobre a incerteza da nossa vida, né, ele fala, é o momento ideal para a gente começar a mudar o nosso pensamento, né, e incorporar a incerteza na nossa forma de pensar. E falar alguns meses, né, porque ele está lá lembrando sempre, em maio de 2020,
né, nos primeiros meses da pandemia, ele fala, então, alguns meses da epidemia e suas consequências nos põem diante de um festival de incertezas que ainda perdurará, né? Não será o final da pandemia e a gente nem pode falar em final também, a gente vamos trabalhar aqui com a incerteza, será que terá um final? Né? Ela ainda perdurará, as incertezas perdurarão. Por quê? Porque nós não sabemos quais serão as sequelas, né, políticas, econômicas, sociais, planetárias deixadas por ela. Nós não temos como saber. E naquele momento também, e ainda agora, a própria propagação desigual do vírus pelo planeta, em alguns lugares fazendo mais estragos, em outros menos, né? E tudo isso de acordo com cada realidade local. Muita incerteza também se presenciou. Como lidar? O que fazer? Né? Há tratamento? Não há? O que devemos fazer? Pesquisa, né? Vacina, enfim. Lockdown ou não faz lockdown, ele vai trazer essas questões também ao longo do livro, em outros momentos, porque essa questão da incerteza, ela deve ser incorporada por nós, né? Assim, quando nós conseguimos trabalhar, né, como compreender que toda a vida é uma aventura incerta, a gente está mais preparado para lidar com essa complexidade do mundo real. Aí ele finaliza dizendo o seguinte: com o vírus e com as crises que se seguirão, provavelmente conheceremos mais incertezas que antes e precisamos nos aguerrir para aprender a conviver com isso. Então, ele fala, essa é uma lição importantíssima. Próxima lição. Passou o slide? Pergunto a vocês. Sim. Obrigado. Quarta lição, sobre nossa relação com a morte. Né? E essa nossa relação com a morte, e o Morin inicia essa lição dizendo que a modernidade laica recalcar ao máximo o espectro da morte, especialmente no último século, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que nós vimos no planeta aumentar as expectativas de vida, a qualidade de vida, o aumento, a longevidade, as pessoas passaram a morrer cada vez mais tarde, e as mortes prematuras, as mortes antes do tempo, ou a morte em massa, né, como foi o último evento. Houveram, né, nós tivemos outros, evidentemente, mas, genocídios, etc. e tal, né? Mas ele está se referindo ali, no caso, ele fala nos últimos 75 anos, ele está falando da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa essa lição assim. E ele fala, e de repente, o coronavírus provocou a irrupção da morte pessoal no dia a dia de todos nós. Ele fala, de repente, né, a ciência se viu desarmada diante do vírus. Não sabíamos como tratá-lo. Não havia antídoto. O isolamento que nós somos forçados a cumprir, né, por uma medida de segurança sanitária, nos deixou sozinhos, em casa, refletindo sobre a nossa condição. Mas pior do que isso, o isolamento deixou sozinhos, entubados, presos aos respiradores, sem uma mão amorosa segurando a sua. Né? Deixou essas pessoas nos hospitais entubadas, distantes do ente amado, né? Em seus últimos dias, do cônjuge, dos seus pais, filhos, das suas pessoas amadas, dos seus familiares. O isolamento impediu a cerimônia fúnebre e obrigou a realizar enterros apressados. Né? Então, a morte eclode no nosso dia a dia como uma realidade presente, ali. Pode ser eu, pode ser você, pode ser um amigo nosso, como aconteceu comigo essa semana, que ele vivenciou exatamente isso que o Morin escreve aqui no livro e que eu acabei de ler para vocês. Isolado,
né? O isolamento deixou ele tragicamente sozinho, agonizando, entubado, né? Preso ao respirador, sem a mão amorosa dos seus familiares, amigos, cônjuge, filhos, no seu momento final, né? Eu acho que muitas pessoas passaram por isso, esse momento, pessoas próximas, outras distantes, e o Morin coloca, então, que essa lição sobre a nossa relação com a morte, agora, traz uma outra experiência, né? Uma experiência de um vazio que é preciso agora ser ressignificado, né? Vamos dizer, ele coloca aqui, nós estamos vivendo um momento em que nem as cerimônias fúnebres são possíveis de serem realizadas, né? Ele fala, a falta de cerimônia consoladora levou as pessoas, inclusive as laicas como eu, ele diz, a sentir a necessidade de rituais que façam a pessoa morta reviver intensamente em nosso espírito e atenuem a dor numa espécie de eucaristia, né? Ele fala, então, essa experiência da morte do coronavírus, ela tem suscitado, né, vamos dizer assim, novas possibilidades de irmanação, né, com a dor, né, das perdas. Então, ele traz essa reflexão para a gente. Que lição, né, podemos tirar sobre nossa relação com a morte a partir de agora? Uma quinta lição é a lição sobre a nossa civilização. E a lição que ele traz aqui sobre a nossa civilização está diretamente ligada à modernidade, né? A nossa civilização nos incita a levar uma vida extrovertida, para fora, para o mundo, uma vida voltada para o trabalho, para o happy hour, para diversões, viagens, uma vida que passa pelas vitrines das lojas, das ruas, das cidades, pelas publicidades em profusão e estimula o tempo todo o consumo. Então, essa vida da modernidade estimulada, né, pelo consumismo, pela publicidade, pelos encontros, pela diversão, pelas viagens, né, ela, de repente, se vê numa sinuca de bico, vamos dizer assim, né? E, de repente, nós nos vemos, isolados, né, dentro de casa, reclusos, dentro de casas e de nós mesmos, mostrando que muita coisa tida como necessária revelou-se supérflua. Isso, ele fala, para aqueles, né, que não são vítimas da pobreza, né, que já não tinham acesso aos consumos, às diversões, aos happy hours, às viagens, às vitrines, né, ao consumismo em profusão e etc. Ele fala, então esse é um momento que boa parte da civilização ocidental, desse modelo de civilização ocidental, né, pode começar a se repensar, né? Que lição? A perceber que tudo aquilo que nós achávamos necessário, de fato, não é, né? Apenas parecia necessário. E, nesse sentido, assim, isso pode nos ensinar a reformular a nossa relação com o consumo, né? A substituir o inútil pelo essencial, né, a substituir a quantidade pela qualidade, a substituir o descartável pelo durável. Então, ela emerge aí uma outra consciência, né, espero que sim, né, que nos faça repensar essa nossa civilização, né, uma civilização do ter, né, do consumir, para uma outra civilização, do ser, uma civilização do conviver, né? Seria melhor essa palavra. Temos essa lição. Uma próxima lição é a lição sobre o despertar da solidariedade. O Morin vai dizer o seguinte, né, que nós vimos, nesse momento da pandemia, uma profusão de iniciativas solidárias eclodirem em todos os cantos do planeta, por uma série de razões, né? Pelo fato
das dificuldades econômicas, pela necessidade das pessoas em conseguirem alimentação, enfim. Se formou de imediato redes de solidariedade, campanhas de solidariedade, eclodiram em todos os lados em apoio às populações especialmente vulneráveis, em situação de rua, em situação de insegurança alimentar, pessoas sozinhas, pessoas idosas sem condições, né? Se a gente imaginar um lockdown, pessoas idosas morando sozinhas, como é que não podem sair, que tem alguém que faz essa coisa para elas, mas que não mora com elas? Quem, né, poderia estar auxiliando essas pessoas naquele momento? E eu trago aqui uma imagem, que é essa que está aqui do lado, desse Segura Onda, que foi uma iniciativa que aconteceu aqui no Brasil, dentre tantas outras, baseada numa experiência que veio lá da Europa, da Espanha, que se replicou por outros países latino-americanos, chamado Frene la Curva, né? Freie a curva, que traz essa imagem aqui das pessoas puxando a curva do aumento da contaminação para baixo, né? Em virtude da necessidade do isolamento social do lockdown. Então, essa iniciativa que eu e a Vivian, lá no Com Cidades Afetivas, somos convidados a participar, idealizar no começo, a contribuir. Eu estou trazendo a experiência dela aqui, porque foi uma plataforma criada onde, na qual nessa plataforma eram hospedadas iniciativas de solidariedade em todos os campos, né, para populações indígenas, populações LGBT, populações carcerárias, populações em situação de rua, populações de periferia, enfim, várias iniciativas que poderiam contribuir para atravessarmos juntos esse momento de isolamento, né? Nós vimos aí várias campanhas, né? As pessoas se cotizando, fazendo vaquinha virtual, costurando máscara, entregando quentinha, cesta básica, né? Em todos os cantos do país, não só do Brasil, mas mundo afora. Então, o Mohan fala, na verdade, havia uma solidariedade adormecida em cada um de nós, que foi despertada pela provação vivenciada em comum, essa provação do quê? Da pandemia, do coronavírus, dessa ameaça, né? Que nos colocou todos nessa sinuca de bico aí. Enfim, ele fala, e foi fundamental, porque essa solidariedade que emergiu, ela emerge num contexto de um mundo dominado por uma subjetividade neoliberal, por políticas neoliberais, em estados, né, em que nos estados nacionais, né, que recuaram das suas políticas sociais e acabaram caminhando nessa jornada do Estado mínimo, né, enfraquecendo a presença do Estado num momento tão necessário, e aí então o Estado não tinha força, né, em muitos lugares, para assumir esse papel, e a sociedade se mobilizou, né, pelos cidadãos. Então ele fala, isso é muito importante, né? Então a gente manter viva essa chama da solidariedade, que ela pode muito, essa lição pode contribuir muito para essa nova via que a gente quer construir. Uma sétima lição da desigualdade social, né, que é a lição sobre a desigualdade social no isolamento. E aqui eu não trago texto nenhum, apenas duas imagens que denunciam, né, esse conflito de classes sociais, né, marcado pela desigualdade socioeconômica, né, nesse momento de pandemia. Então, nós temos essa foto aqui dos entregadores, dos motoboys, né, que é aqui no break dos apps, como nós estamos vendo aqui no Brasil, contra a exploração do trabalho deles, né, e do outro lado uma campanha de uma outra iniciativa nas redes sociais do Corona Capitalismo, que eles criaram um muro da vergonha, e esse muro da vergonha expunha as empresas que estavam desrespeitando o isolamento social, né? Que forçavam seus trabalhadores a trabalhar, que abriam infringindo as regras, né, decretadas pelos estados de isolamento nos momentos mais críticos da pandemia.
né? Então, associando, né, essa questão, revelando, né, essa desigualdade, mostrando que, na verdade, essa desigualdade afetou direto, né, aqueles trabalhadores menos valorizados da sociedade, entregadores, lixeiros, faxineiras, caixas de supermercado, enfim, o pessoal que faz abastecimento da cidade, os caminhoneiros, enfim, operadores de carga, todas essas profissões que têm baixa remuneração, que não são valorizadas, enfim, se revelaram muito necessárias, né? Lógico, junto ao pessoal da área de saúde. E ao mesmo tempo que a sociedade, né, ou parte da sociedade, né, tomou consciência disso, o Morin está chamando aqui a gente nessa lição para refletir sobre isso, fala da importância da valorização de todos, né, de todas as profissões, de todos os trabalhos, especialmente do reconhecimento social dessas profissões que são dedicadas ao outro, ao próximo, né, e que a gente permaneça com isso, né, nessa nossa caminhada rumo a uma outra via, né, uma outra sociedade. E ao mesmo tempo, ele mostra aqui, ele comenta aqui no texto que, por outro lado, né, que nós vimos aí em vários lugares, né, as pessoas indo às janelas aplaudir os enfermeiros, aplaudir médicos, aplaudir os lixeiros, enfim, aplaudir, né, também os motoboys, ou apoiar os motoboys, os entregadores nos seus breques dos apps aqui no Brasil, enfim. Ele fala, por outro lado, né, nós também vimos donos, né, de grandes empresas, de redes de fast food, de lojas de departamento, né, mostrarem, né, a sua desumanidade, né, a sua agressividade, a sua falta de solidariedade, né, o seu egoísmo nesse momento crítico. Então, ele traz isso como uma lição, né? Fala assim, essa lição da desigualdade social durante o isolamento. Uma oitava lição, a lição sobre a diversidade das situações e da gestão da pandemia no mundo. E aqui o Morin, então, vai trazer uma reflexão, que é uma reflexão, né, que a epidemia, ele começa com essa frase, né, a epidemia atingiu o mundo de forma desigual, e essa desigualdade se revelou nas formas dos governos lidarem com a pandemia. Ele fala, em alguns locais, né, diante de tantas incertezas, sem saber o que fazer, né, governos se adiantaram e promoveram lockdown, né, garantiram renda mínima ou básica à população, garantiram recursos aos setores empresariais que iam ficar parados e não iam poder produzir, enfim, aos trabalhadores que iam ficar sem renda, enfim, né, houveram medidas adequadas. Ele fala, mas, por outro lado, em alguns lugares, isso não aconteceu. E ele cita aqui de cara o Brasil. Ele fala, outros, ao contrário, passaram por terríveis ondas de contaminação e óbitos, como, em primeiro lugar, o Brasil, que vive uma tragédia por ter no comando um presidente irresponsável, bem como o Peru, os Estados Unidos e o México. Né? Quando ele escreve isso, ainda o Trump era o presidente dos Estados Unidos. E o presidente do Peru, o último que acabou de sair agora, que perdeu as eleições, né, que levou que hoje o Peru é o país, né, mais desgraçado com mais número de mortos por habitantes, né, na média lá, de todos os países, né, enfim. E o Brasil não fica atrás, né? O Brasil está aí, a gente está vendo e está citado. O Morin já citou a tragédia que nós estamos vivendo mais agudamente agora, de forma mais aguda agora, né, há já um ano atrás. Enfim.
né? Ele fala assim, então essa é uma lição que nós temos que prestar atenção, porque ele fala é uma lição que deve servir para o futuro, né? Para as próximas pandemias que virão, porque provavelmente, a gente não quer que tenha, mas provavelmente terá, né? O que fazer e o que não fazer. Nona lição, sobre a natureza de uma crise. E essa nona lição sobre a natureza de uma crise, ele vai aqui trazer aquela discussão para a gente de que as crises são momentos de mudança, né? Então ele fala, uma crise, né? Ela dispara acontecimentos, e acontecimentos que tiram aquilo que era chamado de vida normal do lugar, né? E ele fala, mas essa crise ela pode conduzir a transformações retrocessivas ou progressistas. Nós podemos, numa crise como essa, retroceder ou progredir, ou mesmo acabar numa revolução, ou mesmo, né, quem sabe não, Deus me livre, ou mesmo numa guerra, como aconteceu em crises passadas, como nós vimos ontem aqui na apresentação do Kaká, que a pandemia o Mohan contando a história dele desde a pandemia lá da gripe espanhola, que acabou culminando da crise de 29, que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial, não numa revolução, mas numa guerra. Enfim, então ele fala, então é esse o contexto de uma crise, nós temos que estar alertas para isso. Mas uma crise em uma sociedade suscita dois processos contraditórios. Estimula a imaginação e a criatividade na busca de soluções novas. O outro é o do apavoramento, é a tentativa do retorno à estabilidade passada, ou aderir a uma salvação providencial, né? Então ele fala, nós temos que aproveitar essa lição para quê? Né? Ele fala, para que a gente possa, a partir de agora, com essa crise, estimular, né, a nossa criatividade e buscar novas soluções para essa nova via que a gente quer construir juntos. E ele termina dizendo o seguinte, ele fala, multiplicam-se, ampliam-se iniciativas para uma nova política, enquanto poderosos lobbies intervêm junto ao governo e à mídia em prol ao retorno e à ordem anterior. Então, nós vivemos nessa guerra de forças, né? De um lado, aqueles que querem mudar para uma nova solução, uma nova direção, e do outro lado, aqueles que querem voltar ao tal do normal anterior. A 10ª lição é uma lição sobre a ciência e a medicina. Nessa 10ª lição, o Mohan traz para a gente uma reflexão sobre, né, algo que ele trata o tempo todo nas suas obras, que é uma questão da ética, que é uma questão sobre a ética na ciência, a ética do conhecimento, e essa ética, né, vai se revelar agora como uma ausência de ética nesse momento da pandemia. Ele fala, o que nós vimos? Né? Ele fala, nós nos deparamos no início da pandemia com especulações sobre, por exemplo, a cloroquina era uma possível medicamento a ser usado. Logo se revelou ali uma discussão que para uns era possível, para outros já diziam que não, que ela não teria eficácia, não teria efeito, né? Ele fala, o que nós aprendemos com isso lá no começo, e que se insistiu aqui no Brasil com essa loucura de cloroquina, ivermectina e coisas do gênero, né? Que alguns cientistas, né, estão vinculados a interesses da indústria dos lobbies farmacêuticos. Então, que existe, sim, dentro de alguns grupos
de algum, né, isso não é generalizado, tem que ter muito cuidado para falar isso, né? Porque a gente não pode generalizar isso. E fala, o que nós vimos? Que cientistas mantinham relações umbilicais de interesses com lobbies milionários da indústria farmacêutica. Então, eu quero fazer aprovar o seu medicamento, eu quero fazer valer o seu medicamento, né? Eu vou criar aqui testes para validar isso, para a gente começar a utilizar isso, e a gente vai ficar rico, né? Então, existe ali, né, ele fala, nós tomamos ciência disso, ou pelo menos parte da população tomou ciência disso, né? Ele fala, por outro lado, também temos que entender, aproveitar esse momento para entender de uma vez por todas que a ciência não é um repertório de verdades absolutas. Ele fala, um repertório de verdades absolutas são os dogmas religiosos. Ciência não é dogma. Ciência é um conhecimento biodegradável, que se renova a cada nova descoberta, né? Então, é muito necessária as controvérsias, os debates, porque é assim que a ciência progride. Ele fala, mas dentro dessa mentalidade do progresso científico, é uma pena, porque a nossa mentalidade, o nosso conhecimento foi colonizado, né, pelo paradigma em que nós estamos presos, do cartesiano, da hiperespecialização do conhecimento, né? Ele fala, isso é lamentável, né? Então, assim, a hiperespecialização do conhecimento é um entrave para que a gente tenha uma abordagem mais sistêmica dos processos de saúde, por exemplo, como no caso agora da pandemia, tá? E nesse sentido, então, o progresso científico, ele acontece, o desenvolvimento, sempre através de um processo, ao mesmo tempo, de competição e cooperação. Ele fala, mas que, lamentavelmente, o que nós vimos agora? A competição se sobrepor à cooperação, né? E eu trago essa imagem aqui, que isso é uma imagem do crescimento da Pfizer na Bolsa de Valores, das suas ações. Ou seja, uma disputa para se conhecer a vacina, se fazer a vacina de todas as farmacêuticas, uma em relação à outra, não de forma colaborativa, mas uma competição violenta que, de uma certa forma de todo, não prezou pelo interesse comum, né? Mas sim pelo interesse do lucro. Ele traz, então, essa reflexão aqui, tá? Para a gente. 11ª lição. Ele não chama de lição, ele dá um título chamado Uma Crise da Inteligência. E aqui ele vai falar da importância da reforma do pensamento. Ele divide essa 11ª lição, vamos dizer assim, em 3 tópicos, que ele chama de complexidades invisíveis, ecologia da ação, princípio de urgência e princípio de prudência. O que escolher num momento de crise? Então, em complexidades invisíveis, ele vai trazer essa reflexão para a gente, ou seja, de que a nossa incapacidade de pensar de forma complexa não nos permite conhecer ou perceber a complexidade do real, né? Ele fala, tudo que nós discutimos até agora, as outras lições, elas nos mostram, né, esse buraco negro, esse enorme buraco negro na mente humana, né, dessas invisibilidades da complexidade do real. Ele fala, então é preciso o quê? É o momento de aprendermos, é o momento ideal de aprendermos, né, de rumarmos para o paradigma, não sei se eu posso dizer isso, o paradigma da complexidade, desculpa de tomar uma água, mas, né, ou se é melhor a gente dizer aqui sobre, voltando àquele assunto, aprender a lidar, né, com as incertezas, ter a incerteza aqui como uma verdade dentro da nossa forma de pensar, né? E não conhecimentos que nos cegam. Ele fala assim, todo conhecimento que nós temos hoje são conhecimentos que também nos cegam, né? Porque eles são conhecimento que também, né, ignoram, né, a própria realidade. Ele fala assim,
o que nos cega não é apenas ignorância, mas é o nosso próprio conhecimento, porque o nosso conhecimento é fragmentado. E eu lembro aqui ele fala, então é o momento da gente aprender a lidar com o imprevisível, com aquilo que não pode ser previsto, porque nós não temos condição de fazer isso. Isso é um mito do conhecimento do racionalismo cartesiano, né, que precisa ser derrubado, né, ultrapassado, melhor dizendo. E eu quero lembrar aqui para vocês, não sei se vocês viram, mas circulou muito ano passado, também nessa época, uma TEDx lá do Bill Gates, que ele havia feito em 2014, em que ele fala da importância que o mundo, naquele momento, deveria estar investindo, as nações, os países, né, em pesquisas para evitar uma futura pandemia. Isso há 6 anos atrás. Né? Foi em 2014, 2020, nós estamos em 2021, 6, 7 anos atrás. Então, naquilo, o que revela aquela fala do Bill Gates, né, naquele TEDx? Revela olha, eu não estou aqui prevendo o futuro, mas eu estou aqui, né, lidando, pensando que o impossível pode acontecer, né? Que seria uma nova pandemia. É imprevisível? Ela pode acontecer ou não? Em 2014 não sabemos, mas é provavelmente que sim. Então, precisamos estar preparados para isso. E não estávamos preparados. O segundo é a ecologia da ação. Né? E aqui, o princípio da ecologia da ação é aquele princípio que nós não temos controle sobre as ações quando elas começam a acontecer. Toda ação em um meio, ela recebe inúmeras informações no seu desenrolar. Então, o princípio da ecologia da ação não consegue prever o efeito daquela ação. Isso é uma forma de pensar cartesiana, ou seja, tem uma causa que gera um efeito. E fala, não, nós temos que... Né, uma reforma do pensamento, um pensamento complexo, trabalha com o princípio da ecologia da ação, né, com o imprevisível, né, com a incerteza. E nisso, nós não podemos ter um programa, e aí vem aquilo que ele trabalha o tempo todo, no Ciência com Consciência, no próprio método, ou seja, em várias obras, em que ele trabalha a ideia, qual é a diferença de programa e estratégia? Ele fala, o programa é aquilo que está dado, pronto, eu sigo aquilo. A estratégia não, ela é aberta, ela é complexa. A estratégia, ela se molda de acordo com os acontecimentos, que é aquela que está presente também numa frase que ele usa muito do Antônio Machado, do poeta: o caminho não está dado, né? O caminho, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, ou seja, então as coisas acontecem no calor dos acontecimentos, ou seja, elas não sabemos qual o rumo que ela vai tomar, e ter um programa pronto estabelecido para isso não nos permite lidar com com as imprevisibilidades da ação. Já se nós agimos de forma mais estratégica, né, nós temos mais maleabilidade para lidar com ela. Né? Ele fala, então, isso é um pressuposto também do pensamento complexo. Né? E o outro, o princípio de urgência e o princípio de prudência, né, nessa crise de inteligência. Ele fala, o que escolher no momento de crise? Ele fala, então, nós ficamos ali, diante desses dois princípios, de um lado a urgência de que era preciso fazer alguma coisa, de outro lado a prudência de que se fizesse alguma coisa e essa alguma coisa não fosse a correta, nós poderíamos piorar a situação. E ele traz 2 exemplos aqui. Ele fala, a urgência leva a subestimar os efeitos colaterais de um tratamento que deu bons resultados imediatos. Ele está falando lá do começo das especulações com a cloroquina, tá? No começo dos anos de 2020, né? Começaram a falar, não, pode ser, pode não ser, enfim. A urgência levou a isso. Mas a prudência, né, na espera de medicamentos seguros, verificados por demorados protocolos, fez aumentar o número de vítimas, ou seja, não dá para sair usando assim, porque a gente acha que vai dar certo, que vai ser bom, que vai curar, que vai não sei o quê, tá. Ele fala, um bom medicamento, né, como uma vacina, ela tem um processo de testagem, né? Ela leva tempo, levou 1 ano
para que a gente conseguisse chegar à vacina. Então, ele fala, esse é um grande desafio no momento de crise. E ele fala, e dentro desse grande desafio, ele fala, surge uma série de contradições. E aqui ele traz umas coisas complicadas que eu até queria comentar, mas não sei se vai dar tempo, acho que eu vou passar, porque a gente está avançando muito, e eu estou falando demais, né? Porque assim, tem muita coisa nesse capítulo e parece que não é. Tá? Ele fala dessa dificuldade, né? Ele fala, bem, enfim, então um pensamento complexo ele tem que lidar o tempo todo com essas ambivalências. Vamos para a 12ª lição, as lições sobre as insuficiências de reflexão e da ação política. E aqui ele vai trazer 4 pontos, que ele divide também, como na lição 11, ele subdivide os problemas políticos de fundo, a política neoliberal, a falha do Estado e a crise do pensamento político. Ele fala, quais são os problemas políticos de fundo, né? Ele fala, o problema político de fundo, ele fala, é trágico que o pensamento disjuntivo e redutor detenha o comando em política e em economia. Ele fala, esse é um problema político de fundo. Ele fala, a economia, então, e a política está também vinculada a esse paradigma do pensamento disjuntor e fragmentador e redutor. Ele fala isso, né? Ele fala, essa enorme insuficiência conduziu a erros de diagnóstico e prevenção, bem como a decisões aberrantes nesse momento. Ele fala, então, a insuficiência, né, no modo do pensamento, somada à dominação da insaciável sede de lucro, são responsáveis por inúmeros desastres humanos, entre os quais os ocorridos desde fevereiro de 2020, ou seja, as mortes pelo coronavírus. Ele fala, nesse pensamento, né, tecnocrata, tecnoeconômico, que domina a política e a economia, né, que coloca o lucro à frente, no lugar da vida, enfim, levou a todas as medidas equivocadas, associado a uma política neoliberal, a essa subjetividade neoliberal que já dominava, né, a política, os estados nacionais e as suas políticas públicas, vamos dizer assim, né? E aí o Morin fala, bom, então, ele fala, a crise do coronavírus tem jogado luz nessas insuficiências, né? Nessa insuficiência da política tratada como negócio, da saúde tratada como negócio, de uma política neoliberal guiada por um dogma, por uma crença neoliberal do Estado mínimo, né, que se revelou insuficiente, incapaz, porque o que nós vimos foi a necessidade de uma presença massiva do Estado de políticas públicas para lidar com a crise, através do investimento em hospitais, em pesquisa, em vacina, em seguridade social para todos, enfim, em suprimentos. Ele fala, foi o Estado que veio fazendo isso, né? E se revelou, então, que esse discurso neoliberal do livre mercado, do Estado mínimo, é uma falácia. E as falhas do Estado, né, que é essa, por estar preso a essa lógica neoliberal, né, de estar sujeitado a esse controle das tecnoburocracias, dos interesses privados, coloca, então, em xeque esse modelo político que nós temos hoje. E a crise do pensamento político, que se revelou aí nos neofascismos, nos negadores da política, na tentativa de destruição da política, que nós vimos em boa parte do planeta, aí, em vários locais, né? A ascensão de pessoas e partidos e grupos que eclodiram aí nesse contexto, que são com um discurso anticivilizatório, desumano, enfim, toda essa barbárie, né, que a gente escuta dos neofascismos e
discursos de neutralidade política, vamos dizer assim, ou de negação da política, tá? A política como uma coisa ruim. E o Morin termina dizendo o seguinte: bom, se a gente quiser caminhar para uma via de salvação política, ecológica, social, civilizacional, né, cujos fundamentos eu vou propor mais adiante, ele fala lá no capítulo 3, é preciso, então, que a gente ultrapasse essas questões, né, do neoliberalismo, do Estado mínimo, da negação da política, dos neofascismos que eclodiram nesse contexto. Enfim, para pensarmos aí uma nova via econômica, social, ecológica, civilizacional. E, para finalizar, eu juntei as três últimas lições em uma só, porque elas são três lições que estão interrelacionadas. Todas estão, mas as que estão mais. A lição sobre a deslocalização e dependência nacional, a lição sobre a crise da Europa e a lição sobre o planeta em crise. O que o Morin traz aqui? Ele fala a lição sobre as deslocalizações e dependência nacional, ele fala que esse movimento, né, de deslocalização econômica trouxe grandes contradições, né? Contradições por quê? Porque o que é deslocalização? As empresas dos anos 90 em diante começaram a se deslocalizar, a procurar países na Ásia, na África, os tais países subdesenvolvidos em busca de mão de obra barata, trabalho países sem legislação trabalhista, enfim, para aumentar os seus lucros. Por outro lado, esses países se industrializaram, houve uma melhora da qualidade de vida, do desenvolvimento, do PIB, etc. e tal, todo esse discurso econômico do crescimento, né? Mas, por outro lado, essa deslocalização que provocou tudo isso, que tem a ver com o processo de globalização, ela também trouxe um problema seríssimo agora na pandemia. O problema da autonomia sanitária dos países, pelas faltas de insumos, porque o que nós vimos surgir? Que os insumos industriais para a produção de medicamentos, vacinas, seringas, roupas, etc., 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 tudo que era necessário estava concentrado, né? Ou em alguns desses antigos chamados países subdesenvolvidos, para onde as empresas multinacionais se deslocalizaram, foram para lá. E aí, então, nesse momento, os países, né, com esse processo de globalização, perderam a sua autonomia, a sua soberania diante da administração da própria crise sanitária interna por falta de insumos. Então, ele fala, e não só por isso, e tem a questão também da alimentação. Ele fala, é preciso agora nos movermos para um caminho de realocação, ou de relocalização, né? Trazer de volta, né, para perto de nós a produção daquilo que é necessário. E aí ele vai também falar sobre a agricultura, o agronegócio, falar que o agronegócio não produz alimento, ou seja, que nós já sabemos, produz apenas insumos para exportação, trigo, soja, enfim, commodities, né, na verdade, mas não produz comida, não alimenta ninguém. Então, para garantir a segurança alimentar, é preciso, então, relocalizar, investir em agroecologia e por aí afora, tá? E ele fala que a Europa aprendeu uma lição, ou não, né, com essa crise sanitária. O que a Europa se viu diante, né? Quais os problemas que apareceram na Europa? A ausência de solidariedade. Então, ele fala, então, aquela Europa, a comunidade europeia, unida politicamente, unida economicamente pelo euro, etc., e tal, se revelou, né, problemática, né? Porque se revelou ali uma ausência de solidariedade. Imediatamente, os países europeus não conseguiram se unir para enfrentar os problemas comuns, né, do coronavírus, e se isolaram. E os países com maior dificuldade não receberam da forma que deveriam receber daqueles que estavam com maior capacidade de ajuda no momento,
né, solidariedade necessária para que fossem atendidos com as suas crises sanitárias. Ele fala, então, a Europa se vê diante agora de um grande esqueleto, né? A comunidade europeia. A Inglaterra já caiu fora, né? Ele fala, o que vai acontecer agora? As fragmentações permanecerão? Elas agravarão os movimentos seccionistas, né? De separação, de soberania? Elas atiçarão, né, os nacionalismos, as xenofobias, ou seja, os racismos próprios da comunidade europeia, enfim, dos países europeus. Fala, esse é um desafio. E o planeta, né, e uma lição, e ele termina trazendo essa lição do planeta que ele vai resgatar de novo essas questões que ele já trouxe antes aqui para a gente pensar que lição, né, o planeta em crise nos traz. Ele fala, no planeta, a pandemia criou uma crise da globalização, ao mesmo tempo que a globalização criou a crise sanitária global. Ele fala, ou seja, se a crise, né, do coronavírus é promovida pela globalização, né, ela suscitou essa crise, a própria crise do coronavírus também colocou a globalização em xeque. Ele fala, então, é nesse momento, né, que nós temos que começar a pensar saídas dessa globalização, outras vias para esse mundo. Ele fala, e essas outras vias passam por esses processos de relocalização econômica, né, de voltar para uma agricultura não industrializada, que é uma agricultura ecológica. Ele trata aqui de uma questão essencial que ele chama de alterglobalização. Ele fala, nós precisamos de uma outra globalização e, ao mesmo tempo, de uma desglobalização. Então, ele escreve assim, ali, finalizando o capítulo, ele fala, a globalização precisa, mais que nunca, ser regulada e controlada por uma alterglobalização e combinar-se com desglobalizações. Ele fala, então, é um processo, e ele vai trazer essa discussão lá no capítulo 3, né, quando ele vai falar de decrescimento, ou seja, os novos desafios que nós temos que enfrentar aí após o coronavírus, né, após a crise. Enfim, né, eu vou interromper aqui, fui horrível, tomei o nosso tempo quase que todo para falar com vocês aqui desse capítulo e peço desculpas, né, por não ter conseguido falar em menos tempo. Na verdade, a apresentação de Sidney, ela foi agradabilíssima, foi muito prazerosa e densa. Ou seja, são 15 lições civilizatórias que Sidney apresentou de forma muito didática, autoexplicativa, inclusive, no detalhamento, e, particularmente, eu penso que parece que, depois que Sidney disse tudo, não teria muito para nós dizermos, mas, com certeza, tanto a fala de Sidney quanto os argumentos de Morin serão objeto de reflexão. Então, nós temos tempo para isso. Abrimos para uma conversa, quem quiser conversar um pouquinho, né? Uns minutinhos aí, ou como é que é, Cacá, as questões aí da universidade? Não, segue, tranquilo. Não tem... Aí, para a gente, está tranquilo. Está na paz. Então, fiquem à vontade, gente, para falar. Posso começar?
Com certeza. Eu me lembrei de uma parte, né, que você falou a União Europeia virou um esqueleto, né? Eu lembrei que quando eu estava lendo essa parte, eu até fichei assim, né? Me perguntei assim, será mesmo? Né? Porque eu não sei se por a gente estar comparando com o Brasil, mas ele falar a União Europeia virou um esqueleto, eu fiquei me perguntando, será que isso é verdade mesmo? Eu não sei, talvez porque o parâmetro de comparação seja muito desigual, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso, eu até anotei, eu lembrei aqui, né? Será mesmo, né? Fiquei com essa pergunta na cabeça. E sobre a questão do Bill Gates, eu até coloquei aí no chat, né? Essa apresentação do Bill Gates, inclusive, foi usada como fake news, né? Para criarem uma narrativa de que o Bill Gates já sabia da pandemia e que ele previu o futuro, né? Para mim foram esses dois pontos, assim, né? Esse parâmetro de comparação desigual, né? Pelo menos na minha visão, e essa questão do Bill Gates aí, que eu me lembrei que você falou, desse TED, né? Que ele falou e que foi usado como fake news, né? Como notícia falsa. É isso. Maravilha isso, Pedro, né? Porque foi usado mesmo, né? As pessoas falam assim, tá vendo? Isso é um complô dos globalistas, sei lá, do pessoal da teoria da conspiração, aí do QAnon, aquela gente maluca dos Estados Unidos, lá do apoiadores do Trump, ou seja, que se alimentam, né, das informações das famosas redes de WhatsApp, das fake news. É terrível, foi mesmo. Eu acho que essa questão do esqueleto que ele fala é uma questão porque ele escreve assim, ó, eu vou ler a frase toda para não ficar. Ele fala, agora que a União Europeia só resta um esqueleto, será que o despertar da solidariedade e uma política ecológica comum poderiam restituir-lhe alguma musculatura? É que ele está falando, na verdade, eu não sei nem se ele está buscando comparação com a gente aqui, né? Ou com outro local, mas ele está falando daquela idealização da comunidade europeia, penso eu, né, que quer agora fazer o seu New Green Deal, uma política ecológica, uma outra via, né, retomar lições do passado da social-democracia, mas uma social-democracia, sei lá, né, verde, ecológica, Professor, enfim. Eu acho que é nessa perspectiva. Será que eles vão conseguir, uma vez que que a Europa se revelou agora tão antissolidária, um país com o outro no momento da pandemia, né, que a gente via que tinha máscara num país, no outro não tinha, mas ninguém mandava, que na Espanha estava morrendo por falta de não sei o quê, e na Alemanha estava sobrando e ninguém mandava. Enfim, eu acho que foi um momento que teve lá no começo dos anos 2020, na primeira onda da pandemia lá na Europa, né, que devastou a Itália e a Espanha muito rapidamente, assim, e a Europa não conseguiu se unir de forma solidária para atender as demandas, né, dos italianos e dos espanhóis que estavam sofrendo muito. professor, a comparação com o Brasil fui eu que fiz. Eu não disse que ele fez, entendeu? Eu estava pensando, talvez a comparação que eu tenha feito com o Brasil tenha me causado esse impacto, entendeu? Assim, será mesmo que a União Europeia virou um esqueleto? Aí eu pensei, pessoalmente, talvez comparando com a situação do Brasil, né? Então, não seria meio desigual, entendeu? Assim, na minha cabeça, não ele. É isso que eu quero dizer. Entendi. Então, imagino que a gente virou, né? Eu vou sugerir um caminho para que nós soltemos os argumentos e fiquemos mais à vontade até, que é o seguinte, são 15 lições muito bem apresentadas por Sidney, com brilhantismo,
com maestria. E essas lições, elas estão entrelaçadas, elas estão entrecruzadas. É interessante que a apresentação de Sidney foi tão densa que entramos em aspectos epistemológicos da complexidade, alguns conceitos próprios da complexidade apareceram na apresentação, porque estão também no livro, mas eu queria fazer o seguinte, talvez a partir de Sidney, a gente soltar o corpo um pouco e dizer qual, que já que Mohan está refletindo sobre o tempo presente, sobre a pandemia, sobre as lições do coronavírus, qual, se nós fôssemos cada um escolher, qual a principal lição para cada um de nós? Eu estou querendo sugerir isso e quero entrar, inclusive, na roda para falar em 1 minuto qual foi a principal lição para mim. Aberto. Quem comanda é Sidney. Samuel. Opa, tudo bem? Muito obrigado, professor Sidney, aí pela explicação, pela densidade, por toda a riqueza de detalhes aí das lições. Eu acho que, como o Mohan também acaba nos convidando, né, essas lições, elas, de certa forma, são complementares, né? É difícil pegar uma só, né? Eu acho que elas vão num processo conjunto, né? Mas eu tinha uma curiosidade no seguinte sentido, de perguntar para vocês, e para ti em especial, Sidney, sobre se o Mohan vai falando sobre essas disputas de narrativas, né? Como que essa construção de uma regeneração da democracia, ou por um processo, né, civilizacional que ele fala, essa outra via compreende as disputas de narrativas, né? Como se posicionar com um pensamento complexo nessas disputas de narrativas. E outra é que eu me lembrei do início da apresentação que o professor Carlos fez a seu respeito, né? Falando da sua abordagem sobre o convivialismo, né? E eu vi que recentemente o Edgar Morin, ele é signatário de um manifesto chamado Manifesto Convivialista. Aí, se tu pudesse nos falar um pouco sobre esse convivialismo, de repente, como um caminho, né, que o Edgar Morin tá apontando, né? Obrigado. Eu falo, a gente Sidney, é com você. Bom, deixa eu... Bom, essa sua primeira questão é uma questão, assim, porque é uma questão bem complexa, lógico, no sentido de que nós temos várias narrativas, né? A gente não tem uma disputa de duas narrativas, né? Nós temos uma disputa de diferentes... não sei se eu entendi direito o que você falou, talvez você esteja colocando, não sei se for isso, você me corrige, Samuel. Me explica melhor, né? Você está falando de duas narrativas, por exemplo, uma narrativa negacionista e uma narrativa que acredita na ciência. Vamos colocar essa binariedade, é isso? Né? Enfim, isso é uma discussão que é bom, que traz toda uma questão que a gente, dentro dessa construção, como o caminho se faz ao caminhar, né? E o Mohan sempre coloca isso, o método não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida, para a construção, né, rumo a essa via, vamos dizer assim. Que nós temos aí? Nós temos, primeiro, uma questão que é a questão do paradigma, né? E o Kaká trouxe essa questão no encontro passado, que alguém trouxe aqui também uma questão, eu não lembro quem foi, eu acho, não sei se foi a Daniela, falando de que ela ficava preocupada, como é que a gente ia conseguir construir esse caminho, etc., etc. e tal. Um primeiro ponto de partida é esse, né? Uma mudança de pensamento, que ele
discute o tempo todo isso, e a própria lógica do pensamento cartesiano, ele produz essas cegueiras, né? Ele fala, essas cegueiras, essas limitações, essas reduções, essas visões reducionistas e binárias, que levam a talvez, essas disputas de narrativa. Outra questão imbricada nisso é a complexidade humana. Nós somos sapiens demens, nós não somos governados pela racionalidade. Nós somos, na verdade, governados, se eu puder dizer isso, muito mais pelos afetos, pelas nossas demencialidades, pelas nossas crenças, loucuras, devaneios, do que pela racionalidade, né? O que é só a gente perceber o que move a paixão, né? O que move, que afetos movem os discursos dos negacionistas, por exemplo, são crenças, né? E não só dos negacionistas, dos racionalistas também. Quando eles racionalizam muito, quando é muito racionalizador, também são movidos por crenças. Então, existe aí, nesse processo, em busca de uma nova via, é sempre um processo do quê? Né? De construção de diálogos, de construção de pontos, de construção de redes, de enfrentamento das barbáries. As barbáries têm que ser enfrentadas. O Mohan sempre fala disso. Então, quando ele fala sobre autoética, uma socioética, uma antropoética no método 6, ele está falando da gente enfrentar as nossas barbáries interiores para poder compreender as barbáries dos outros. E para a gente poder, a partir da compreensão dessas barbáries do próprios Homo sapiens demens, a gente aprender a lidar com elas, não aceitando-as, mas tentando construir nesse processo, né, um caminho conjunto, né, de solidariedades, de fraternidades que possa conduzir a essa via, essa transformação. E isso está na história da humanidade. Os processos de transformação, mudança, eles têm esses embates de visões de mundos distintas. Eu acho que sempre vai ter. Agora, outra questão que você fala, então é uma coisa que envolve inúmeras questões que o Mohan trata, que desde a lição da lição número 2, né, de pensar a condição humana, ou seja, quem somos nós, como é a nossa existência, até pensar como nós pensamos, nossa reforma do pensamento, tudo isso está implicado. Não dá para pensar essas coisas separadamente para poder pensar de forma complexa e lidar com essa complexidade do real, que é isso. Como que a gente quer isso que está na questão do esqueleto da Europa? Como a Europa agora, será que ela vai conseguir construir uma nova via, um caminho para uma sociedade ecológica que eles estão idealizando, etc. e tal, depois que a pandemia revelou essa ausência de solidariedade, essa fraqueza, né? Esse defeito, vamos dizer assim, esse problema entre as nações ali? Então, são questões, né? Não sei, né? Que eu acho que ele está colocando, que é isso, é uma construção que a gente faz conjuntamente, enfrentando, né, essas barbáries e lidando, né, e criando, né, em alguns lugares ele fala, como no Fraternidade, ele fala criando oásis de fraternidade, e desses oásis de fraternidade tecendo pontes, redes, para criar novos oásis de fraternidade, para aquilo se formando um arquipélago de fraternidade, depois um continente de fraternidade, contaminando o sistema todo, né? Talvez seja esse o caminho. A gente não sabe, a gente tem que fazer junto aqui, caminhando. E a gente está fazendo isso aqui hoje, de uma certa maneira. Agora você falou uma outra coisa que eu esqueci. Não sei se não. Não, é excelente, pô, muito obrigado. Sobre que talvez que esses binarismos, né, estejam enraizados, né, no nosso próprio modo de pensar, de agir. Mas a outra curiosidade era sobre o convivialismo, que o professor Carlos mencionou. Sim, né? Nós também somos signatários do Manifesto Convivialista aqui no Brasil. Existe um grupo dos convivialistas aqui no Brasil. Ele está sediado, virtualmente hospedado no Rio de Janeiro, no Ateliê de Humanidades, né, que lançou o segundo Manifesto Convivialista. E o convivialismo é um movimento que parte de uma premissa anti-utilitarista,
né? Então, em que ele é fundamentado em 5 pilares, né? De uma comum socialidade, de uma comum humanidade. Não vou me lembrar agora os 5 pontos, enfim. Mas a Vivi acabou de postar aqui no chat um link para vocês acessarem. E mais, vocês podem acessar lá no Ateliê de Humanidades o Manifesto Convivialista, o segundo, e baixar ou comprar, né? Se você quiser ajudar, você compra. Se você tiver duro sem grana, você pode baixar gratuitamente, né? E o Morin é um dos signatários porque o convivialismo está em diálogo permanente com as ideias do bem viver, com o pensamento complexo, com essa visão de um mundo anti-utilitarista, vamos dizer assim, de uma via outra, né? De uma via ecológica para o futuro da humanidade. E nós, dos Cidades Afetivas, também, né? Eu e a Vivian, né? Que estamos aqui. Sidney, Oi. aquele convite que eu fiz, eu quero também fazer referência. Quero ouvir você. Solta o corpo aí e fala qual a principal lição para você. Se é que dá para definir. Para mim, não sei. Eu acho que para mim, não sei. Bom, eu poderia dizer que é da condição humana, né? Assim, vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu apaixonamento pela antropologia. Mas eu acho também não sei, e isso leva também à questão planetária, né? Porque pensar a condição humana é também se reenraizar na natureza, se entender como parte dela e pensar também as lições da crise planetária, que é uma crise da vida, da biosfera, do sistema vivo, de Gaia. Então, é uma crise dos sistemas socioecológicos, né? Desse sistema biocultural que é o planeta. Eu vou, nessa pegada aí, dizer também que, se nós fôssemos definir, na minha opinião, a principal lição é essa lição 2, lição sobre a condição humana. Nós estamos eu estou de costas para a parede, de frente para os livros de Edgar Morin, aqui na minha biblioteca, e Morin alerta desde o final dos anos 60, início dos anos 70, sobretudo quando ele lança o Paradigma Perdido, em 73, sobre os riscos que nós corríamos e corremos em tentar separar a natureza da cultura. Na verdade, eu sempre brinco, nós ocidentais, pautados pela lógica da modernidade, sempre que, metaforicamente, alguém grita quem é o gostosão daqui, nós ocidentais, cada um de nós diz, sou eu, sou eu, sou eu. Ou seja, a lógica fundada na ideia de que o homem é senhor e possuidor da natureza. Morin já alertava sobre isso. E o coronavírus veio destronar essa fé inabalável que nós tínhamos no poderio humano. Na verdade, a cultura submeteu-se à natureza nesse momento. Eu não vou entrar em detalhamento, mas os mais negacionistas tiveram que usar máscaras, os mais negacionistas tiveram que conviver com frustrações, ou seja, tudo em função da imposição de algo do mundo natural. Então, eu gostaria de ouvi-las e ouvi-los sobre isso, porque estou contigo, Sidney, nessa coisa da condição humana. É Morin, desde sempre, falando, cuidado, meninos, que o negócio é mais... A situação é mais crítica do que vocês vislumbram. Então, é um pouco por aí. Foi só para brincar, gente, soltar. Fala, Pedro.
Para mim foram duas, né? A primeira é a lição sobre a natureza de uma crise, né? A primeira. E a segunda foi aquela sobre a ecologia da ação, principalmente essa, a imagem do bumerangue. Eu até falei ontem sobre isso. As coisas que a gente faz nem sempre acontecem da forma que a gente gostaria. Você joga o bumerangue e o bumerangue volta na sua cabeça. E sobre a natureza de uma crise, é a ideia do, ao mesmo tempo que você tem um novo, você tem uma força que puxa para voltar a uma estabilidade anterior. Eu pensei muito na situação aqui do Brasil, inclusive, lendo isso, né? Igual, como o Kaká falou ontem, qualquer semelhança com a situação de hoje do Brasil não é mera coincidência, né? Nesse sentido. Muito bom. Aí eu pergunto a vocês, querem caminhar para o final? Algumas pessoas escreveram no chat, né? Opa, Cacá. Cadu, manda brasa. Eita, boa noite a todos. Meu, parabenizar aí, Sidney, parabéns, meu, é muito bom a apresentação. É, é interessante a gente escolher, assim, uma lição. Na verdade, eu não queria escolher, porque todas elas a gente se depara com uma, uma linha que vai para vários lugares, né? Bifurca para várias ideias. Mas aqui eu queria só reforçar a lição 10, que a lição 10 ela fala a lição sobre a ciência e a medicina, né? Então, aí eu queria chamar a atenção, porque, como o Kaká falou, em cada lição dessa vem uma lembrança de um dos pilares, né, do pensamento do Mohan. Nessa lição 10 tem uma lição muito interessante que tem a ver com a discussão dele sobre a separação, né? A compartimentação dos saberes. E isso aí, ela cai muito dessa questão, porque a gente, aqui no Brasil, não sei se muita gente acompanhou essa questão, é que vários povos, né, originários daqui do Brasil, eles utilizaram diferentes plantas, né, medicinais para combater o corona. E aí se revelou uma infinidade de conhecimentos sobre a medicina indígena, né? Pessoas que até viajaram para algumas comunidades indígenas em busca de uma cura, né? E a gente vê, desde a década de 80, uma explosão muito grande da medicina indígena, né? A Huasca, a Jurema, o rapé, a sananga e várias outras aí, Cambô, né? Pessoas da Europa, o rei da Inglaterra veio, né, experimentar o Cambô aqui na tribo Shipibo. Outros foram na terra, tribo Runicuim, experimentar a ayahuasca, né? E um que ele fala aqui, ele fala o exemplo da Artemisia, né? Uma planta que é conhecida, muito conhecida aqui no Brasil já, como uma planta medicinal, é muito utilizada em rodas do sagrado feminino, né? E a Artemisia, ela teve alguns usos em algumas comunidades que resultaram em melhorias, né, de pessoas que estavam com sintomas da Covid e tal. Então, resumindo, essa lição que a corona nos ensina, né, ela está muito ligada a isso, a gente respeitar, né, é o respeito pelo conhecimento. Então, tudo aquilo que o Mohan colocou nas suas obras, né, como um diálogo, né, estabelecer um diálogo com esses outros saberes, né, os saberes da tradição que a Ceci Almeida trabalha, é uma lição muito importante, né? Não se pode mais negar essa aproximação, né? Tem um livro que ele também publicou, que é Havia, né? O nome do livro, um livro muito bom, A Via da Humanidade.
que ele vai dar esse exemplo, que por que não unir a medicina ocidental, né, mesmo que medicamentosa, a uma medicina que usa as plantas, né, usa a medicina dos pajés, dos xamãs. Então isso é o que a gente não pode mais negar, nem pode deixar de lado, né? Ela já está tendo um reconhecimento muito grande, né, através das práticas integrativas, a psicologia transpessoal, né? Então aí a gente vê essa lição bem, eu vejo essa lição bem pertinente aí, a lição 10. E é isso. Bacana, Cadu. Você falando isso, eu estava pensando, essa questão da religação dos saberes, né? Que não é, porque quando a gente às vezes pensa na religação dos saberes, a gente está pensando na religação dos saberes disciplinares da ciência ocidental. Não, é desses todos os saberes, né? Que é, na verdade, um processo de descolonização do saber, né? Que o Mohan traz aqui, né? Porque esse pensamento... E ontem tem algum momento ontem que ele fala lá na apresentação, quando o Cacá apresentou ontem, que ele dá algumas que ele fala assim, olha, a Bíblia, não sei o quê, ou seja, ele vai trazendo um corolário de saberes lá que fundamentam a imagem do Ocidente, as práticas e a epistemologia e as crenças do ocidental que vão desconsiderando os outros, né? Então, essa religação, dos saberes com todas essas práticas, que é que está relacionada a princípios do convivialismo. Agora, voltando ao assunto aqui, que é a questão de combater e do bem viver, né? Que é combater o patriarcalismo, né? o antropocentrismo e o colonialismo, no caso. Muito legal, muito bom. A questão que eu colocava aí, Cadu, Samuel, Sidney e eu fizemos referência, tem a ver também com uma coisa que a pandemia impactou todos nós, especialmente nós no Brasil. E eu penso que, ainda que tenha havido detalhamento a partir do livro de Edgar Morin, algumas pessoas não tiveram acesso ao livro e não necessariamente pode se apoiar em Morin para dizer eu tirei a seguinte lição da pandemia até o momento. Seria interessante a gente ouvir mais uma ou duas ou três vozes aí. Qual a lição da pandemia? Ou qual a principal lição? Ou se alguém não quiser, e quiser pensar ainda, refletir um pouco sobre as lições, depois bota no grupo do WhatsApp. Olha, eu estava pensando aqui na lição tal, né? Também está valendo, né, Cacá? Exatamente, Sidney. Eu acho que o grupo do WhatsApp talvez até ajude a refletir. Podemos caminhar para o final? Eu acho que... Gente, eu não sou muito de cumprir protocolos e estou diante de uma tela de computador. Eu gosto das brincadeiras que faço. Cadu nordestino como eu, depois eu quero saber quem é o autor. Acho que me parece que é Dorival Dantas, dessa música, Quem é o Gostosão Daqui? É a cara do ocidental dizendo para os outros seres que o mundo pertence ao homem. Eu gosto de fazer brincadeiras, então eu quero dizer para vocês que, em nome da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu quero agradecer imensamente a contribuição do professor Sidney. Foi uma noite maravilhosa, e maravilhosa no sentido mais multicêntrico, porque houve aprendizado, houve uma reflexão densa, e nós cumprimos o objetivo proposto
para a noite. Dito isso, parabenizar pela excelente explanação, dizer que na próxima semana nós teremos a sessão Desafios do Pós-Corona, na quarta-feira, com Cadu Araújo, Carlos Eduardo Araújo, e o protocolo me recomenda pedir a Sidney que faça o fechamento da sessão. É isso, Sidney. A bola está contigo. Obrigado, Cacá. Bom, então eu quero agradecer primeiro a Cacá, né, pelo convite e a todos vocês que estão aqui acompanhando junto com a gente essa jornada aqui de leitura do É Hora de Mudar de Via, né, que a gente está louco para mudar de via, a gente fortalecer, né? Esse encontro é importante para a gente tecer redes também, né? Nos ligarmos uns aos outros, nos conhecermos uns aos outros, né? Trocarmos interesses uns com os outros e fortalecer aí na nossa jornada, né? Nossos ativismos nessa mudança de via que todos nós queremos, né? Eu só peço desculpa mais uma vez porque eu me alonguei demais hoje para falar né, é isso, gente. Obrigado. E a gente se encontra, então, na quarta-feira com o Cadu aqui, que vai trazer para a gente o segundo capítulo, né, os desafios do pós-corona, e depois na quinta com a Vivian, né, com É Hora de Mudar lá. Eu esqueci o nome do terceiro capítulo. Enfim, mudar de via, né? Abraço em todo mundo, gente. Bom final de semana e a gente se encontra na próxima semana. E o Zap está aberto lá para a gente trocar ideia, botar lá qual é a lição que está me chamando a atenção aqui. Né, Cacá? Valeu, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.